Tá. Vou ver se eu coloco no grupo. Onde é que eu abri? Não sei o que está vendo aqui, porque ele toda hora ele fecha o meu WhatsApp. Eu abro o WhatsApp, ele vai lá e sozinho fecha. Bom, quando ele vai tentar abrir ali, vamos ver aqui o enunciado aqui. A gente vai fazer esse exercício número 2, né? Ver se eu gostei. Cria um programa que leia 6 valores inteiros e, em seguida, mostre na tela os valores lidos. Algo simples, mas ler seus valores e imprimir quais valores ele leu. Somente. Está muito bem. Deixa eu seguir aqui para o programa. Então, deixa eu apagar aqui tirar os comentários. Vou chamar o algoritmo de vetor. Vamos para a declaração das variáveis. Ele vai ler 6. É um vetor de 6 posições, né? São 6 valores. Então, aqui eu vou definir como val de valor, ou valor mesmo. Tá? Vai ser o nome da variável. E aí a gente define que ele é um vetor. A gente escreve vetor e aí define o tamanho dele. De 0, se ele é 6, de 0 a 5. Tá? Então você coloca o nome da variável, que vai ser o vetor, define o tamanho do vetor, aí você vai botar V inteiro, V inteiro, no singular. Então a gente define um vetor com nome valor, com 6 posição, de 0 a 5, do tipo inteiro. E aí eu vou precisar de mais uma variável, que é a variável de controle, que é a variável i, que ontem nós vimos a importância dessa variável. Tá? O vetor ele é uma variável unidimensional. Né? Ele vai aí, receber valores, vamos dizer assim, na dimensão do eixo X. Se a gente fosse olhar um gráfico, né, matemático. Então, ele vai recebendo valores lateralmente. Tá? E, além do vetor, existe a matriz, que vai receber valores no eixo do y. Então, se fosse comparar, se eu fosse olhando essa tabela aqui do lado, onde eles vai preencher aqui as variáveis, os escopos, o vetor seria como se fosse a primeira linha dessa tabela. E uma matriz é como se fosse a tabela inteira, onde você tem linhas e colunas. E você vai percorrendo e preenchendo essas linhas e essas colunas. E aí a gente utiliza a variável i e a variável j. A variável i
é para poder percorrer o eixo X, o eixo horizontal. E para poder percorrer o eixo vertical, é utilizada uma outra variável de nome J. Tá? Aí a gente vai trabalhar com a variável IJ. Professor, por que não XY? Né? Ficaria mais claro, a gente está mais acostumado dentro da matemática, porque todas as literaturas, né, na área de programação trabalham com IJ. Qualquer livro que você pegar, apostila, tutorial, ele vai trabalhar com IJ, para poder seguir um padrão. Mas, como é variável, você poderia dar o nome que você quisesse. A gente vai trabalhar com IJ. Então, esse programa ele vai receber 6 valores. Então, eu posso já montar o laço de repetição. Ó, para ir de 0 até 5, passa. E aí eu vou dizer o que ele vai fazer. Primeiro eu vou botar uma interação com o usuário. Escreva, digite o... Aí eu vou botar para digitar o primeiro valor. O que eu faço? Eu vou botar aqui, ó, i mais 1. A gente já viu isso na aula passada, né? O i começa com 0. Se você quer que ele exiba aqui, ó, digite o número 1, valor, aí você bota i, que vale 0, mais 1. Aí vai aparecer 1. Quando o i vale 1, mais 1, aí vai aparecer 2. E aí você consegue fazer um menu ali interativo, que vai mudando de acordo com a posição do i. Então, digite ali o primeiro, botar o símbolozinho ali do O de primeiro, o primeiro valor de 6. Ou seja, eu estou dizendo que esse é o primeiro valor e estou dizendo que são 6. Quando rodar a segunda vez, vai estar aparecendo o segundo valor de 6. E assim você vai. Vamos ler. Eu vou ler isso aqui dentro do vetor. O nome do vetor é valor. E eu vou informar em qual posição do vetor eu vou querer armazenar esses dados. Tá? Então, o vetor ele é sempre representado pelo colchete. Quando eu boto assim 0, 2 pontos, galera, nem a palavra correta não é nem 2 pontos. A palavra correta é ponto, ponto. Porque, gente, ó, 2 pontos é esse aqui do lado do valor. Esse é o 2 pontos, e esse aqui dentro do colchete é ponto, ponto. Então, tu bota, né, 0, ponto, ponto, e o comprimento do vetor. E aqui, quando você vai estar dentro da estrutura do programa, tu vai colocar a posição. E aí tu bota um dígito só. E aí eu estou botando a variável i dentro da variável do variável vetor lá, para poder que o i tenha a posição que ele está rodando, para poder dizer em qual posição ele vai armazenar essa informação. Tá? Então, ó, o programa é simples. Tá? No programa, ele diz aqui que é para ler 6 valores e mostrar na tela. Só isso. Então, ó, li, botar aqui um fim para, já está lido. Está lido. Agora eu vou imprimir, vou exibir na tela. Então, eu botei um para ler e vou botar um outro para imprimir. Eu não dá para fazer tudo no mesmo para, senão você digitava e ele imprimia. Você digitava e ele imprimia. Então, primeiro eu tenho que receber tudo, então tem que ser tudo dentro de um para só. Você vai recebendo. Para imprimir, aí depois, só imprime depois que tu recebe o último valor. Então, tu vai ter que imprimir dentro de outro para. Vai ser idêntico ao anterior. Se fizer assim, faça, escreva. Aqui eu posso botar o escreva L. Eu vou imprimir, não, vou botar um do lado do outro. Vou botar um do lado do outro para ficar bonitinho. Aí eu vou imprimir o vetor. Vou colocar assim. Vou colocar o valor na posição I. E do lado do valor, eu vou colocar um pipeline. Todo mundo já sabe o que é um pipeline, correto? Só para... O que seria, no caso, o pipeline aqui?
ele ia botar o número, aí uma barrinha. Outro número, uma barrinha. Outro número, uma barrinha. Só para poder dar aquela sensação de vetor, realmente. Tá? E aí a gente bota o fim para, porque esse para aqui era só para imprimir. E aí, molezinha, olha só. Molezinha. Digite 6 valores. Vou botar um aqui na ordem. E faltou dar um espaço ali em cima, né? Vai ficar colado um número que eu vou digitar, vai ficar colado do 6. Mas tudo bem, vamos lá. 0, 1, 2. Tá vendo? Aí parece até 61, 62, 3, 4, 5. Eu erro aqui. Ah, não é até. Ah, tá, é até mesmo. Mas deixa eu terminar, porque eu não gostei da forma que ele capturou os valores. Aqui no 6, né? Dois pontos, espaço, tá vendo? Até o professor se confunde. Aqui é até. Vamos lá. Ó, dei o espaço que eu queria, ó, tá vendo? Agora vai ficar bonitinho. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Olha como é que ele vai colocar um do lado do outro, com a barrinha. Um do lado do outro, porque eu escreva comum, não for escreva L. E o pipeline serve para isso, para poder separar lá os vetores. Tá? Eu poderia até aqui ainda personalizar um pouquinho mais. Botar que eu escreva L aqui antes desse para. Escreva L e vou botar aqui, ó. É, o vetor digitado acima é. E aí, como eu escrevo a L, ele pula a linha e depois ele coloca o vetor. Eu posso até botar mais um escreva L vazio, só para ele pular a linha. Só para dar um espaço maneiro entre os valores digitados e ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí ele pula uma linha que eu dei um escreva L a mais, né? Aí ele bota lá, ó, o vetor digitado acima é, pulei linha, aí ele imprime o vetor. Se eu não quiser esse fio do programa colado também, eu posso vir aqui no final e colocar mais um escreva L, só para pular a linha. Pronto. Pá, peguei o. E aí, tranquilo? Ou tá difícil o vetor? Deixa eu ver se eu mandei aqui os. Ó, vou plotar a apostila agora. Demorou a carregar. E aí, galera, molezinha? O que tá vendo aí? O que houve? Maravilha. Tem, tem. Uma das características do vetor e da matriz é o para, que vai ser o for, né, na linguagem de programação. Mas tem que utilizar, não tem como fugir, não. Tá bom? Bom, ficou alguma dúvida com relação a essa tela que eu quero, não? Ah, não, não, calma aí. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ficou alguma dúvida? Não, né? O que eu vou fazer, galera? Vou emendar um exercício no outro. E a gente vai. Esse ficou muito simples, tá? Então, eu vou pegar aqui o 5. Vou pegar o 5. Ó. Vai fazer o 5. Vou fazer o 5 dentro desse 2. Não tem quando eu peguei o 2, porque o 2 está bem simples, né? E aí, só para a gente entender aí a estrutura do vetor. Mas vou pegar aqui esse 5. Ó. Leia um vetor de 10 posições, contar e escrever quantos valores
pares ele possui. Então, se eu fosse utilizar isso aqui dentro do... Ó, vou aproveitar isso aqui. Ó. Ele pediu um vetor de 10 posições. Eu mudo aqui de 5 para 9. E de 0 a 9 é 10. Correto? Aí eu vou mudar esse par aqui de 0 a 9. Eu vou mudar aqui também embaixo de 0 a 9. Ele vai pegar 10 posições. Ele vai ler e dizer quantos são pares, ou também vai dizer quais são? Não, só quantos são. No Tano está perguntando quais são, só quantos são. Então, eu vou criar uma variável inteira aqui chamada conte. Conte de quê, galera? Conte de contador. Tá? E vou zerar o conte. Vou zerar o conte para ter certeza que a contagem começa do zero. A gente zera o contador. Opa, faltou um T. Pronto. Então, ou seja, eu mudei aqui meu vetor para 9, mudei os meus paras para 9. Sei nem se vai precisar desse último para esse caso. Ou, de repente, eu poderia até armazenar um vetor para dizer para armazenar os pares. Quais são os pares? Poderia fazer. Mas vamos lá, vamos construir aos poucos, tá? Então, para aí de 0 a 9, digite o vetor primeiro, digite o primeiro valor de 10. Agora são 10. São 10 valores. E aqui, conforme ele vai recebendo, eu já posso aqui mesmo, dentro do para, verificar se ele é par ou não. Como é que se verifica se o número é par? Primeiramente, para verificar qualquer coisa, é o se, né? Se, e aí eu posso montar aqui dentro de parênteses. Eu posso verificar aqui se o valor digitado, que é o valor na posição I, dividido por 2 é igual a 0. Tá? Só que eu falo dividido, mas eu uso aqui a porcentagem. Por que a porcentagem? Porque a porcentagem pega o resto da divisão. Tá? Qualquer número par dividido por 2 tem que restar 0. Ou eu posso aqui, em vez de ver se é 0, já que eu tenho que... Ah, não, tem que verificar quais são pares, não é isso? Enunciado? Escrever quantos valores pares. Beleza, quantos valores pares. Então, é isso mesmo, tá? Para saber se ele é par, eu pego o valor que o usuário digitou, faço o mod, isso aqui é chamado de mod, faço o mod de 2 e verifico se o mod dele, de 2, é igual a 0. Aí eu boto ele, então. Se for, aí eu vou, ele quer saber quantos são pares. Então, posso botar aqui, ó, o conte, que está 0, vai receber conte, que é 0, mais 1. 0 mais 1 vai dar 1. Quando ele rodar a segunda, quando ele achar o segundo par, vai ficar 1 mais 1, 2. Ele achou o terceiro par, 2 mais 1, 3, e assim sucessivamente. E aí fecha o C. No final, eu só imprimir. Deixa eu ver como é que eu vou imprimir. Acho que eu vou imprimir dentro do... Eu escrevo, vou botar antes do... Vou botar aqui antes de imprimir o vetor. Vou usar esse escreva L. Vou usar esse escreva L aqui. Então, vou botar aqui, ó. O vetor digitado possui. Aí eu vou dizer quantos valores pares ele possui. Então, eu vou imprimir o conte. Possui. Aí vai mostrar a quantidade. Aí eu vou botar aqui, ó, valores pares. Possui tantos valores pares. Tá? E no final eu vou continuar imprimindo o vetor que a gente botou. Vou mudar isso aqui não. Então, ele vai receber o vetor, tá? Até que a gente já tinha feito, verifica se ele é par. Se for par, ele conta, tá lá o contador.
Depois que ele termina o para, ele vai lá dizer, vai imprimir quantos valores pares tem, e no final ele imprime o vetor que você digitou. Aí você confere se está certinho. Vou rodar aí. Digite os valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Deu um erro. Qual foi o erro? Acho que eu esqueci de fechar aspas, não foi? Deixa eu ver se foi isso. Foi, esqueci de fechar aspas. Vamos lá, vamos rodar. Está lá, o valor digitado possui 5 valores pares. O vetor digitado é, vamos ver aqui, ó, 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 0, 5. Então, ele possui 5 vetores, 5 valores pares. Até aqui, alguma dificuldade? Só que ele ficou muito colado, né? Eu não gosto desse negócio colado. Então, deixa eu botar aqui, ou vou botar aqui outro escreva mesmo. Fazer um escreva. Escreva aí, para pular ali. Não gosto disso aqui muito colado, não. E para imprimir bonitinho, escreva aí. Vamos pular linhas. E aí, galera? Tranquilo até aqui? Alguma dificuldade, alguma pergunta? Pode ser isso aí, Camila. Isso aí também funciona, tá? Tá errado, não. Então é isso. Pessoal, e se eu quiser, além de mostrar os pares, eu quiser também mostrar os ímpares? O que eu faço? A gente volta aqui para dentro do C, tá? Porque ele verificou ali se é par. Se não for par, ele é o quê? Se não for par, ele é ímpar. Existe outra possibilidade além de par ou ímpar? Para esse caso, não, né? Ou é par ou é ímpar, ou é par ou é ímpar. Então, eu posso botar aqui um senão. Eu não preciso. Não, sai daí, aí sim, sabe? Botar um senão. Eu não preciso montar um outro C para verificar se é ímpar. Por que não precisa? Ah, gente, porque se não for par, é ímpar, não tem outra opção. Então, eu vou precisar criar outro contador. Um para contar o par e outro para contar ímpar. Então, esse que conta par, eu vou chamar de conte P. Conte P é de contar par. E vou criar o conte I para contar o ímpar. Tudo bem? E assim como eu mudar aqui para conte P, e assim como eu zerei o conte par, eu vou zerar o conte ímpar. Tudo bem até aqui? Ó, criei duas variáveis, conte par e conte ímpar, e zerei as duas variáveis, conte par e conte ímpar. Então, vou mudar aqui essa variável que está contando par para conte P. Conte par. E eu vou também contar o conte ímpar. Quando não é par, é ímpar, eu vou contar os ímpares. Conte ímpar mais um. E aqui eu vou imprimir esse conte ímpar, assim como eu imprimi o conte par. Vou dizer quantos pares tem e vou dizer quantos ímpares tem. Possui. Aqui tem que mudar para conte P. Aqui vira conte I. E aqui eu boto ímpares. Aí, moleza. Mais algumas tecladas do teclado, mais algumas inserção de caracteres. A gente já fez deu uma repaginada aí. Né? Tá, vou botar agora aleatório. Eita! Beleza, são 5 pares, 5 ímpares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui entrou vazio, mas ele contou como zero. Olha que coisa interessante. Foi sem querer, tá, galera? Esse valor no registro 6, sem querer eu pressionei o Enter sem digitar o valor. O que ele fez?
ele colocou um zero ali na célula, né, na qual eu deixei vazia. E aí ele contou zero, então ele contou ele como se fosse par. Então os ímpares ficou 1, 5, 2, mais outro 5, 3, 445, 4, e mais um outro 5, 5 pares. E o que ficou vazio ele contou como ímpar. Aliás, 5 ímpares, e o que ficou vazio ele contou como par. Molezinha? Ó, vou mudar o nome aqui do programa para vetor par ímpar. Então, o nome do programa vai ser vetor par ímpar. Alguém tem alguma pergunta? Fale agora, o cálice para sempre. Nenhuma? Beleza. Então vamos ver aqui ou mais o que ele tem para a gente. Faça um programa, receba 10 posições, decida deverá ser impresso o maior e o menor elemento. Isso aqui a gente fez, né? Isso aqui nós fizemos, acho que está naquela lista de exercícios. Vamos pular. Escreva um programa que leia 10 números, armazene um vetor, imprima um vetor, um maior número. Um programa que leia 6 roteiros, mostrar na ordem inversa. Pode ser, pode ser. Isso aqui é maneiro. Essa 8 é maneira. Você lê o programa numa ordem e imprime na ordem inversa. Então, deixa eu salvar isso aqui. Gostei daquele. Esqueci até qual o número daquele exercício. Deixa eu salvar isso aqui. Biblioteca, pasta. Cadê a pasta download? Cadê minha pasta downloads? Aqui, downloads, lógica. Exercício 15? Não. Exercício 15. Vetor para o ímpar. Vetor para ímpar. Empatar. Acabaram com o para o ímpar, né? Agora é pedra, papel e tesoura. É... Vamos, vamos fazer tudo do zero, que a gente vai fazendo do zero, a gente vai treinando. Chega de economizar, mas que leiam 6 valores inteiros. Então, declarar aqui valor do tipo vetor de 6, né? Então, de 0 a 5, t inteiro. Eu vou declarar a variável i, que vai ser inteiro. Maravilha. Ah, galera, não. Vamos lá, vamos seguir. É, vamos começar com para. Para e de 0 até 5 faça. Vamos pedir para o usuário escrever os valores. Escreva. Digite o e mais um. Digite o primeiro. Digite o primeiro valor de 6. Dois pontos, espaço, e vamos ler o valor. Leia valor na posição I. Pronto, valores lidos. Molezinha. Agora eu quero imprimir, escrever ele na ordem inversa. Então, o que seria o ideal? O ideal seria ter um outro vetor que vai receber os valores desse vetor que você está escrevendo na ordem inversa. Então, eu vou criar aqui um outro vetor e vou chamar de inverso. Tá? Inverso. Vou montar aqui um para
de deixa eu ver aqui. Para aí, posso usar o para aí mesmo? Calma aí. Deixa eu pensar aqui, deixa eu pensar qual é a melhor lógica de 5. O ideal seria inverter os números, né? Seria para ir de 5 a 0, mas um tem que percorrer normal e o outro tem que vir na ordem inversa. Sabe o que eu posso fazer? Eu posso fazer dentro do mesmo para, por enquanto. Eu vou criar uma variável aqui, que eu vou chamar de J, tá? Vou chamar de J. E aqui eu vou dizer que o J, são seis posições, né? São 6 valores. Então, ele começa de 0 a 5, ele pode ir de 5 a 0. Então, eu vou dizer que J vale 5, tá? Vou botar aqui um J valendo 5. Aí, aqui dentro desse para, o que, que eu faço? Eu vou botar o inverso, na posição J, que vale 5, tá? Inverso na posição J, recebe o valor na posição I. Então, eu vou ter uma variável para controlar J e outra, né, uma para controlar o inverso, né, e outra para controlar o ciclo normal. E no final do programa, eu vou botar aqui, no final do laço de repetição, desculpa, eu vou botar aqui J recebe J menos 1. Não sei se vocês entenderam a lógica do programa. Quando o I vale 0, o J vai valer 5, que eu atribuí 5 para ele. Quando o I valer 1, o J vai valer 4, porque no final do programa ele faz 5 menos 1, J vai valer 4. Então, quando o I valer 1, o J vale 4. Quando o I valer 2, o J vai valer 3. Quando o I valer 3, o J vale 2. Quando o I valer 4, o J 1. Quando o I valer 5, o J 0. E aí ele inverte a posição do vetor. Moleza, né? E aí a gente imprime. Eu vou imprimir os dois vetores. Posso usar o I mesmo. I de 0 até 5. Faz. Aí o ideal seria imprimir os dois separados para ficar bonitinho, né? Tá aqui, ó. Escreva L. Vou pular uma linha, escreva L vazio. Tem outra forma de pular linha na programação. Eu não sei se funciona aqui. Deixa eu dar aqui, fazer o teste. Além do escreva L, deixa eu botar aqui um barra N. Tem um comando na programação que é o barra N. O barra N ele pula a linha. E aí você não precisa ficar escrevendo vários escreva. Você vai dando a quantidade de linhas que você vai pulando, quer pular, você vai dando barra N. Não sei se vai funcionar aqui na lógica. A gente vai testar, tá? Então eu vou botar aqui. O vetor na ordem normal é. Aí vai mostrar o vetor na ordem normal. Deixa eu juntar isso aqui. E aí eu vou imprimir o vetor na ordem normal. Vou botar aqui, escreva L. Vou imprimir o vetor na ordem normal é o valor. Valor na posição I. Vou botar aquele papeline esperto. E o fim para. E aí, depois disso, eu vou imprimir o vetor na ordem inversa. Ctrl+C, Ctrl+V, para poder economizar dedo.
Esse aqui eu vou botar sem o barra N, para poder ficar coladinha essa parte. O vetor na ordem inversa. Professor, tem que botar cada um no para diferente? Tem, né? Porque para ele percorrer todos os valores, as posições, e primeiro imprimir só um vetor, para depois ele percorrer todas as posições do outro e aí imprimir outro vetor, tá? Se você quiser, professor, tu não estava trabalhando com J para o inverso, é variável tu dá o nome que você quiser. Então, se você quiser achar que a professora é mais fácil de compreender, porque estava trabalhando com J para o inverso, a gente coloca o J lá, não tem problema. Tá? Eu vou botar mais um escreva L para pular ali. Escreva L. Maravilha. Vamos ver se vai funcionar o barra N. Deixa eu rodar. Digite 6 valores. Está na ordem crescente. E ele está pulando linha, que eu botei para pular linha. Foi certo. O barra N não funcionou. Tá. Aqui é sem escreva L, para ele poder imprimir um do lado do outro. Aqui é sem escreva L, o barra N só na programação mesmo. Tá? Então vou ter que botar um outro escreva L se eu quiser afastar. E vamos rodar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, tem que pular a linha aqui, ó. Porque ficou colado o texto. Então, depois que ele imprime, eu tenho que pular mais uma linha. Mais um escreva L. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aí, ó. O vetor na posição normal é 1, 2, 3, 4, 5, 6. O vetor na posição inversa, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pum! Explodiu, galera. E aí, beleza? Molezinha? Tá todo mundo craque já em vetor? Acho que tá, né? Eu acho que vocês já estão craque em vetor. Eu acho que eu já posso passar um para vocês fazerem, que as pessoas fazem até de olho fechado. Por que J vale 5? Por quê? Porque, olha só, o meu vetor ele vai de 0 a 5, porque o 0 conta como uma posição. Então, a posição 0 é a posição 1. A posição 1 é a 2. A 2 é a 3, a 3 é a 4, a 4 é a 5 e a 5 é a 6. E aí, se eu quiser jogar, armazenar na variável inverso, ele na posição inversa, ou seja, eu quero armazenar de trás para frente, quando você armazena na inversa, tem que armazenar de trás para frente. Então, eu tenho que inverter as posições, tá? Galera, as posições do vetor, por favor, tá? Então, assim, quando eu armazenar um 1 na posição 0 do valor, ele tem que pegar esse 1 que está na posição 0 do valor e jogar na posição 5 do inverso. Por isso que eu começo do 5. E aí, porque eu tenho o J-1? O J-1 é o seguinte, o I ele vai mudar automaticamente, porque o para faz essa função. O para tem essa função de acrescentar mais um dígito para a variável i toda vez que o para se repete. Mas não tem nada, não tem nenhum comando que faça isso com J. Então eu faço essa mudança da posição do J manualmente. Então o J que valia 5, ele vai passar a valer 4. Então ele faz o quê? Olha aqui essa área de visualização dos resultados. Isso aqui é fantástico. Você, mesmo depois que eu fecho o programa, você consegue ver o que foi executado por último. Então, olha só. Quando lá no vetor normal eu armazeno 1 na posição 0,
No vetor inverso, eu estou pegando esse 1 e jogando no 5. Por quê? Porque o J começou do 5 e eu estou armazenando o inverso na posição J. Então ele vai pegar esse 1 e vai jogar na posição 5 do vetor J. No vetor J, no vetor inverso, aliás, no vetor valor, eu estou armazenando de frente para trás, e no vetor inverso eu estou armazenando de trás para frente. Você que decide a ordem que você quer colocar os valores no vetor, e ele vai fluir muito bem. Tá? Então, quando eu jogo 2 aqui na posição 1 do vetor valor, eu jogo esse 2 na posição 4 do inverso, porque ele já rodou isso aqui uma vez, o J valia 5, 5 menos 1, da próxima vez que ele rodar, o J vai valer 4. Então, lá na posição, no vetor inverso, eu estou armazenando o 2 que estava na posição 1, joguei na posição 4 do inverso. E aí eu vou invertendo as posições. Quando o vetor valor está na posição 2, ele vai estar na posição 3 aqui do inverso, tá? Lembrando que a gente começa do zero, tá? Então, aqui, ó, posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5. Posição 5, posição 4, posição 3, posição 2, posição 1, posição 0. Tranquilo? Entendemos? Ficou alguma dúvida? Conseguimos entender a posição dos vetores? Jefferson continua com o não. E aí, continua com não, Jefferson mudou o entendimento aí. Vamos lá, vamos pegar um exercício para vocês poderem treinar. O 9 já foi. O 10 não, 10 está sendo graça. Eita, gostei da 11, hein? A 11 vai mostrar duas coisas diferentes: a quantidade de números negativos e a soma dos positivos. Cadê vocês? Matrizes. Vou falar um pouquinho de matriz. Né? O vetor, né, ele possui uma só dimensão. Né? O vetor é como se fosse só esses valores aqui, só no eixo X. Tá? A matriz, né, você trabalha tanto no eixo X quanto no eixo Y. A gente preenche o valor tanto na horizontal quanto na vertical. A gente preenche ela nas duas direções, nos dois sentidos. Tá? E aí, como eu falei, todas as literaturas vão trabalhar com I e J para controlar lá o eixo horizontal e o eixo vertical, né, desses arrays, né, desses matrizes e vetores. Então, aqui ele mostra como é utilizado uma variável matriz. Né? A variável vetor, a gente trabalhava lá com um colchete. Né? Você botava um colchete, e dentro daquele colchete você botava lá a variável de controle, que é o i. No vetor, você coloca dois colchetes e são duas variáveis. Você controla a posição i e a posição j. Então, eu vou montar aqui um vou montar um vetor de 3 linhas e 3 colunas. Quando você monta um vetor em que o número de linhas e colunas são iguais, você chama esse vetor de vetor quadrado. Então, é um vetor quadrado. Um vetor em que o número de linhas é igual ao número de colunas. A gente chama aí de vetor quadrado. Tá? Então, eu vou montar para vocês um vetor quadrado e vou só receber os valores e imprimir, porque o nosso horário também ele é curto. Só para vocês verem o funcionamento de um vetor. Né? Vocês estão vendo aí no meu programa, o Visual G.
Deixa eu criar aqui um novo. Salva. Salvou. Deixa eu dar uma limpeza aqui. Vou chamar esse cara aqui de matriz. Matriz. E aqui eu vou declarar essa matriz. Eu vou chamar ela de valor, o tipo. Então, você pode botar vetor para declarar essa matriz e definir as posições. Eu botei matriz quadrada de 3, né? Ou seja, 3 linhas e 3 colunas. Então, posso fazer de 0 a 2, fecho o colchete, abro outro colchete e boto de 0 a 2 de novo. Você pode declarar ele como um vetor de 2 dimensões. Como eu já vi, deixa eu só ver aqui, eu já vi isso ser declarado também assim, ó, matriz. Tá lá, ele funciona. Então, ó, matriz 2 por 2 de inteiro. E aí eu preciso declarar os controladores. I e J. I vai controlar o eixo do X e o J o eixo do Y, também de inteiro. Então, tá lá, ó. Declarei os controladores. Tem uma modificação aqui, né, na hora de declarar uma matriz. E agora vamos popular essa matriz, vamos preenchê-la. Então, a gente vai utilizar o para e controla o eixo do X, tá? Para i, de 0 até 2, 3 posições, passa. E aí, galera, é uma matriz, tá? E aí, qual é a lógica da matriz? A matriz, por exemplo, ó, tá vendo que ele começa do 0? Aqui é a linha 0. Quando i for 0, ele vai estar nessa posição. Então, ele controla ali, ó, o i0, mas ele tem a coordenada do y. Então, é i0, y0. Então, eu tenho que colocar o valor dentro da matriz na posição quando o i for 0 e o j for 0. Aí vai ser a primeira posição, porque você tem lá a posição do i e a do j. Você tem que informar a posição dos dois, para que ele possa percorrer cada elemento da matriz. Então, aqui a matriz na posição I igual a 0, J igual a 0. Aí aqui, quando I for 0 e J1, ele vai estar na linha 1, coluna 2. Quando I for 0 e J3, ele vai estar na posição da linha 1, coluna 3. E aí, depois que ele percorreu todos os J's, aí ele vai modificar o número do I, para que ele venha para a linha de baixo. Como é que isso é feito na prática? Eu coloco um para dentro de outro para. Eu vou botar aqui um para J de 0 até 2. Passa. Então, ou seja, o I vai controlar a mudança da linha. O J vai controlar. Opa, faltou o 0 aqui. O J vai controlar a mudança da coluna. Então, quando o I for 0 e o J 0, ele vai armazenar ali na posição 0, 0. Aí, ou seja, depois disso, deixa eu pular, deixa eu fechar os para poder fazer essa explicação melhor. Então, ou seja, ele vai ficar aqui percorrendo todas as posições do J. Depois que ele percorrer todas as posições do J, aí ele vem para o para I. E ele muda o I de 0 para 1. Quando ele muda o I de 0 para 1, ele vai percorrer o J tudo de novo. Aí ele vai zerar o J e ele vai percorrer todas as posições do J, de 0 até 2. Aí, quando ele termina de percorrer o J, ele vem para o fim para do para I e muda a posição do I, de 1 para 2, que é a última posição. E aí, depois, ele zera o J e percorre todas as posições do J. Então, ele vai mudando o J, né,
ele roda, percorre todo o J. Quando ele termina de percorrer o J, aí ele vai para o I e muda o I. Para poder ver isso legal, posso botar assim: escreva. Deixa eu botar aqui. Digite, botar dentro de aspas, né, que é texto. Digite o valor do vetor Aí eu vou exibir qual linha que eu estou imprimindo. A linha, galera, é o I. Quem controla a linha é o I. Deixa eu botar aqui, ó. Na linha, aí eu vou botar aqui, ó, I mais 1. Senão vai aparecer 0, né? I mais 1. Na linha I, coluna, quem controla a coluna é o J. J mais 1. Pronto, fechei. Digite o valor do vetor na linha I, coluna J. Na linha, mostra ali qual o número da linha e qual é a coluna. Então, J representa a coluna e I representa a linha. E aí a gente lê. Leia valor na posição I e na posição J. Tá? É um colchete para cada posição, que nem nós declaramos em cima. Por enquanto eu vou só ler, só para vocês verem só isso aqui rodando. Então vamos lá, vamos visitar. Não há explicações disponíveis. Tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tinha que ser vetor. Deixa eu ver se é isso. Não. Então, isso aqui, a declaração deve ser diferente. Em vez de fechar em dois colchetes, separar os dois por vírgula. Deixa eu ver se é assim ele lê. Também não. Tá, assim foi. Só que ele vai dar erro. Ele vai dar erro. Por que ele vai dar erro? Deixa eu terminar o programa. Termina isso. Então a declaração aqui vai ser essa. Vai ser vetor ao invés de matriz. Em vez de separar com dois colchetes, vai usar a vírgula. Às vezes isso acontece, galera. Às vezes a sintaxe. O que é a sintaxe? A sintaxe é a estrutura, né? Então, às vezes, a sintaxe de uma linguagem ela muda em alguns detalhes, algumas características da sintaxe de outras linguagens, né? Então, ou seja, às vezes a estrutura de uma linguagem para outra ela muda. Então, mas a lógica geralmente é essa. Vai ter linguagem, você vai trabalhar assim, e vai ter linguagem que você vai separar aqui por vírgula. Então, isso pode variar de linguagem para linguagem de programação. Provavelmente, se a gente chegar a usar algum vetor lá em JavaScript, que eu acho muito difícil, o tempo é muito curto, a gente vai ter acho que 2 aulas só de JavaScript. Aí, se a gente for utilizar, a gente vê como é que vai funcionar o vetor dentro do JavaScript. Então, aqui a gente vai separar as duas posições por vírgula e aqui embaixo também por vírgula. Esqueci de dar um espaço ali, né? Vou ficar coladinho. Ficou coladinho. Eu vou mudar isso aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Vamos botar uma vírgula e dar um espaço aqui. Deixa eu botar 2 pontos, espaço, fechar. Pronto. Deixa eu rodar aqui de novo. Pronto. Só dei um espaço ali. Vamos executar. Pronto. Só para dar esse espaço.
Então, eu vou digitar 3, né, uma matriz 3 por 3 é uma matriz de 9 valores. Né? 3 valores por cada linha. Então, se pegasse 3 multiplicado por 3. Então, ele mostra aqui, ó, na linha 0, não deveria mostrar a linha 0. Que eu peguei I. Ah, botei I mais 0, gente. Caraca. Ninguém observou isso? Eu fiz I mais 0. É I mais 1. Então, tá vendo? Ó, o I controla a linha e o J a coluna. Então, ó, digite o valor da linha 1, que é I mais 1, coluna J, na coluna 1, que é J mais 1. Na verdade, era para ser o 0. Aí ele vai mudando. Ó. Tá vendo que ele manteve na mesma linha, porque ele não saiu do para J, ele está dentro do para J. Então, ele está mudando o J, ele está mudando a coluna, ele está percorrendo todas as colunas da primeira linha, tá? Ó, coluna 3, que é o J igual a 2. Quando ele percorre todas as colunas, é uma matriz de tamanho 3, de 3 colunas, aí ele vai mudar a linha. Aí ele sai de dentro desse para e ele vai voltar para o paraí. E aí, o que ele faz com o J? Ele recomeça o J tudo de novo. O J que estava no 3, ele vai recomeçar lá do 1, né? Na verdade do 0, para que ele possa percorrer também todas as colunas da linha de baixo. E aí ele vai assim, lá, vou botar os mesmos números. E aí ele mudou de linha mais uma vez e retorna para o J, 0J, né? Beleza. Para a gente ver isso aqui imprimindo como uma matriz, ou funcionando como uma matriz, eu vou imprimir agora o resultado. Temos aí 15 minutos. Deixa eu imprimir o resultado. Escreva. Deixa eu pular uma linha aqui, né? Escreva L. E aí vou começar com para. Mesma estrutura. Para poder exibir o vetor, eu preciso percorrer todas as posições do vetor. Então, vai ser 2 paras. De 0 até 2, faz. Para J de 0 até 2, faz. E aí vamos imprimir esse vetor. Então, vou botar um escreva sem L, para ele poder botar um valor do lado do outro, dentro daquela linha, tá? Então, o que eu vou escrever? Eu vou botar aqui o valor do vetor, né? Valor na posição IJ, e vou botar um pipeline do lado. Vou botar um pipeline para ele, né, separar um valor do outro. E vou botar agora um fim para. Quando eu boto esse fim para, ele vai entrar dentro do paraí. E aí, quando ele entra dentro do paraí, ele vai mudar a linha. Ele muda de linha. Para ele mudar de linha, o que eu posso fazer? Eu quero fazer uma separação de uma linha para outra. Só que se eu botar aqui, como eu não pulei linha no de cima, ele vai... já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer o meu fim. Opa, sem querer. Gente, o que está vendo? Pô, meu dedo está nervoso. Fim para. Deixa eu fechar o para aí. Fim para. Eu vou aqui, ó. Antes de começar a escrever os valores da matriz, eu vou botar um escreva L. E nesse escreva L, eu vou botar isso aqui, ó. É o underline, né? Vou fazendo uma linha com underline. Não sei se eu botei underline demais. Para ele fazer a separação das linhas.
Então, esse underline vai fazer a separação das linhas. Toda vez que ele for mudar de linha, ele bota o underline para separar uma linha da outra. Vamos imprimir isso aqui para poder executar? Então, deixa eu botar aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O que está errado aqui? Ah, tá. O zero está no lugar errado. O zero é aqui. Para aí de 0 até 2. Pronto. No J está certo, é só no para aí que está errado. Não foi do jeito que eu esperava. Ele fez o primeiro, pulou linha e escreveu. Por que ele não... Ah, tá. Eu vou ter que botar um escreva L vazio aqui para ele pular mais uma linha. Vou botar um escreva L vazio, que aí ele imprime isso aqui, pula uma linha para depois botar underline. Então ele vai ficar botando underline do lado do último número, que nem ele fez em cima. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3. Olha a impressão do como é que fica. Isso aqui é uma matriz, tá? Então ele percorreu lá. Deixa eu aumentar isso aqui um pouquinho. Aqui. Então, olha só. Na linha 1, ele digitou 1, 2, 3. E aí ele imprimiu a linha 1, tá? Ele está mostrando aqui ó, as mudanças de coluna. Ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Quando ele termina de rodar o para J, aí ele pula a linha. Aí eu dei um escreva L para ele imprimir essa mudança de linha. Tá vendo que o escreva L está fora do para J. O único escreva no J é a linha que eu estou escrevendo, que são os valores, e o papeline para separar as colunas. Tá? E aí quando ele vai para aí, ele pula a linha, bota um papeline lá para separar as linhas. Papeline não, underline. E ele pula mais uma linha para poder escrever os valores. E aí ele faz aí a impressão da nossa matriz. Tá? Vou aqui botar valores diferentes, só para vocês enxergarem. Deixa eu tirar mais um aqui, que ficou grande esse underline. Então, vou botar aqui. Na primeira linha vai ser 1, 2, 3. Na segunda linha, 4, 5, 6. Na terceira linha, 7, 8, 9. Agora ficou certinho, justinho. Tá lá, ó, primeira linha, 1, 2, 3. Tá aqui, ó, primeira linha, 1, 2, 3. Segunda linha, 4, 5, 6. Segunda linha, 4, 5, 6. Terceira linha, 7, 8, 9. Terceira linha, 7, 8, 9. Tranquilo, pessoal? Tranquilo como grilo? Todo mundo entendeu? Beleza? Professor, isso aí vai cair na prova? Não, não vai cair na prova.